Pensamentos, sentimentos e fatos, será que é tudo a mesma coisa? Não é, principalmente para gente que trabalha com terapia cognitivo-comportamental, diferenciar o pensamento do sentimento e do fato ou do evento é muito importante. Por isso hoje eu quero ajudar você a fazer essa diferenciação na sua mente. Antes, se você é novo aqui no meu canal do YouTube, se inscreva, clique no sininho para ativar as notificações, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Se você está no IGTV, também compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Ajude este canal a crescer. Gente, no dia a dia do leigo, a gente vai tratar pensamento e sentimento às vezes como sendo a mesma coisa e vamos achar que nós estamos, no fim das contas, falando dos fatos em si, mas a realidade é que não é bem assim. A realidade é que aquilo que eu penso sobre os fatos é só uma forma de entender os fatos e aquilo que eu sinto é um produto daquilo que eu penso ou daquilo que a minha mente interpretou, ainda que em milésimos de segundos, tá? Porque obviamente tem coisas que a gente sente que a gente fica até meio perdido de onde veio, mas obviamente o nosso cérebro, que automatiza muitas coisas, está preparado a responder rapidamente às situações, produzindo as emoções, e vai produzir mesmo que você não se dê conta do que você pensou. Você quer ver um exemplo de como a gente pode fazer essa leitura incorreta? Eu posso dizer assim, eu me senti injustiçada. Quando eu digo isso, eu estou na verdade dizendo que eu penso, eu acredito que cometeram uma injustiça comigo. Esse é o meu pensamento, de que eu fui injustiçada. O sentimento talvez seja de raiva ou de tristeza, mas não é o de ser injustiçada, porque ser injustiçada não é um sentimento. Então aí eu distingo qual é o pensamento de que o que o outro fez comigo foi injusto, e aí eu entendo o que esse pensamento produziu, que foi essa tristeza profunda ou esta raiva intensa, e aí eu diferencio de forma mais adequada o que está se passando comigo naquela situação que eu estou interpretando. E por que é importante diferenciar isso? Porque a gente não pode operar sobre algo que a gente não está entendendo corretamente. Se eu estou achando que algo é um fato e, na verdade, é só a minha interpretação do fato, o que eu tenho que mexer? No suposto fato ou na minha mentalidade? Na minha mentalidade. Se eu estou interpretando incorretamente, eu preciso corrigir a minha interpretação. Então, entender que algo é pensamento, que algo é o fato em si, o evento que acontece, que dispara aquele pensamento, e entender que a emoção, o sentimento é produzido pela forma como eu me relaciono, ou seja, que eu leio a realidade, vai me dar ferramentas para agir no dia a dia. Na terapia cognitivo-comportamental, a gente trabalha muito voltada para a reestruturação da leitura que o paciente faz da realidade, que faz de si, que faz do outro, porque a gente entende que corrigindo isso, nós vamos ajudar o paciente a corrigir também, a regular melhor as suas emoções, a corrigir as suas condutas que muitas vezes podem ser inapropriadas ou podem ser condutas que alimentem o conflito, gerem problemas para o paciente, reforcem pensamentos distorcidos. Então, o entendimento de cada elemento vai nos auxiliar a definir qual vai ser a nossa estratégia de intervenção. E quando o paciente entende isso, ele também pode empregar energia naquilo que ele precisa realmente empregar energia. Se a questão é abrandar as emoções, então vamos aprender formas de abrandar as emoções. Porque, por exemplo, existem situações que são realmente tristes, Então não é só porque eu li com tristeza, elas são tristes. A perda de um ente querido, a perda de um pai, de uma mãe, é uma perda muito significativa. Então a gente não espera que o paciente que acabou de perder o pai e a mãe esteja rindo e falando com alegria que aquela perda foi uma bênção e tal. Seria um pouco assustador, na verdade, ouvir um relato assim muito alegre porque alguém tão importante morreu. Então a gente entende que essa tristeza, ela tem uma função de existir ali naquele momento. Eu vou operar sobre
a tristeza, eu vou utilizar recursos para acolher esse sofrimento, ao invés de querer mudar o significado do que o meu pai e a mãe eram para eu poder ficar feliz pela morte deles, tá bom? Então acho que deu para vocês entenderem que é o momento em que a gente vai atuar direto nas emoções, mas grande parte do tempo a gente vai atuar naquilo que a gente interpreta das situações e que produz as emoções. Mas há momentos também em que a gente opera direto na situação. E para operar diretamente na situação, eu tenho que estar fazendo uma leitura correta dessa situação. Então, por isso eu preciso conhecer quais são as distorções cognitivas para saber se eu estou tendo uma distorção cognitiva ou se eu estou entendendo corretamente aquilo e devo, quem sabe, evitar aquela situação ou devo transformar aquela situação. E aí, gente, o trabalho dentro da terapia vai fornecer ao paciente as ferramentas para operar nesses diferentes momentos. O que eu faço sobre o meu meio que vai ser eficaz nessa situação problema com a qual eu estou lidando? Ou o que eu faço para gerenciar um pensamento que eu identifiquei que não está me fazendo bem? Ou como eu posso tratar essa emoção, já que ela é necessária, inclusive, e eu já consegui entender a função dela. Por isso é tão importante passar por um processo terapêutico que forneça a nós esse tipo de ferramentas. Esse processo é importante não só para o leigo, mas é importante também para o próprio terapeuta. Se você é um terapeuta e está me assistindo, se você é um psicólogo formado e conhece muito de tudo isso, você também pode ser beneficiado, inclusive para poder auxiliar melhor o seu paciente, ajudar melhor o seu paciente, não sofrendo um envolvimento ali que prejudique o avanço da terapia do paciente. Às vezes, a sua interpretação do caso do paciente pode estar incorreta porque ela se baseia nas suas distorções cognitivas, ou porque você não está fazendo uma boa regulação emocional e você vai para aquela sessão cansado, estressado, ferido com alguma coisa, e isso impede que você faça uma leitura adequada do discurso do paciente. Então, conseguir diferenciar fato, pensamento e emoções faz com que a gente consiga exercer melhor a nossa habilidade de resolver problemas que a gente chama de inteligência emocional, de modo que favoreçamos o nosso dia a dia, o funcionamento das coisas de forma mais suave, condutas mais assertivas e a redução dos conflitos no nosso meio também. Eu espero que tenha ficado claro para vocês a importância da diferenciação e que são coisas diferentes. Uma coisa é o que eu penso, uma coisa é o que eu sinto é produto do que eu penso, e outra coisa é a realidade em si, que eu preciso sempre questionar o meu pensamento para saber o quanto desta realidade eu estou conseguindo ler adequadamente. Eu agradeço você ter permanecido comigo até aqui, um abraço e até a próxima semana.